Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus nessa noite, dentro deste salmo, que é extremamente conhecido por todos nós, Salmo de número 23. Eu passei perto dessa igreja várias vezes e não sabia, né? Cansei de vir aqui no Sensoban está logo ali, a gente vem sempre aqui por causa das reuniões da convenção, e pertinho, né? A gente passa praticamente nas costas aqui dessa rua, pertinho do Sensoban. Igreja muito bonita, viu? Parabéns, Deus abençoe. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim perante a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, nós estamos na primeira noite de ações de graça, por 25 anos de vida, de existência. E eu pensei, orando, o que trazer aqui nessa noite. Eu acho nada melhor do que nós lembrarmos um pouco do cuidado de Deus. Inevitavelmente, nós pastores ou qualquer líder, quando se comemora um tempo e celebra principalmente uma data peculiar como essa, nós não deixamos de fazer uma retrospectiva, de fazer uma introspecção, de fazer uma análise de tudo que aconteceu ao longo de 25 anos. É lógico que se faz necessário nós pensarmos o que aconteceu ao longo de todos esses anos, para que nós possamos, com a graça de Deus, projetar os próximos anos que virão. Sobretudo, de tudo que acontecer ao longo desses 25 anos, o que vem como um ápice da nossa reflexão, sem qualquer sombra de dúvida, talvez é o que Samuel falou em uma das suas expressões: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esse salmo lembra-nos de forma peculiar sobre o cuidado desse Deus que é o nosso pastor. E é sobre esse salmo que eu queria nessa noite trazer a você algumas lembranças que já estão aqui, porque você já conhece, você é muito bem assistido aqui com ensinamentos, com pregações, entre outras situações. Este é um dos 73 salmos de Davi. Davi escreveu dos 150 salmos, 73. Ele escreveu praticamente a metade do saltério. Davi é extraordinário, né? Um grande rei, um grande soldado estrategista, mas sobretudo um grande poeta. Então as penas de Davi deixaram registrados aqui para nós 73 salmos. Esse salmo é o que mais se destaca dentro dos 73 salmos de Davi. Pasmem, este é o salmo mais lido por todas as pessoas, transcende os nossos arraiais. Alguém diz com propriedade que a primeira parte da Bíblia que os meninos aprendem é o Salmo 23. Esse salmo, ele é colocado na cabeceira da cama de muitas pessoas que sequer professam a fé em Jesus. É um salmo muito interessante, que traz para nós consolo, encorajamento, que traz para nós inspiração. Nós encontramos todas essas prerrogativas neste curto salmo, que tem apenas 6 versículos. É interessante como aquele que organizara a Bíblia, ele organizou, logicamente, inspirado pelo Espírito de Deus. Toda a organização aqui tem essa direção divina. O salmo, ele está situado de uma forma tão peculiar, ele está naturalmente entre o 22, 23 e 24, e não é à toa que escolheram esse tema por 23. O Salmo 22, por exemplo, ele apresenta Jesus como o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Quando você lê o Salmo 22, o tema central do Salmo 22 é isso: Jesus deu a vida pelas ovelhas. Salmo de número 23, Jesus é apresentado como grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Salmo 24, ele é apresentado como o supremo pastor que voltará para recompensar as suas ovelhas.
Então, frisando aqui comigo, o 22 apresenta como aquele que dá a vida, o 23 apresenta como aquele que vive para as ovelhas, e o 24 apresenta Jesus como aquele que voltará para recompensar as suas ovelhas. E ao longo desses 25 anos, o que nós podemos dizer? Deus tem estado conosco. Ao longo desses 25 anos, Deus tem se manifestado. Porque é uma coisa, irmãos, é Deus estar na sua onipresença. Outra coisa é Deus estar na sua imanência, na sua manifestação. Há muitos ambientes onde Deus está, mas a manifestação de Deus não está. E eu explico. A Bíblia diz em Gênesis 32, por ali, Êxodo, 32, 33, que um dado momento Deus ficou desgostoso com o povo. Era muita rebelião, mas era muita dificuldade, coisa que nós não enfrentamos hoje, né? Mas Deus falou assim: eu não vou mais com vocês. Vão na frente, eu vou dar a terra, eu vou dar a vitória sobre os inimigos, eu vou cumprir tudo que falei, vou até mandar um anjo, mas eu não vou. Moisés, ele entende o que Deus está falando, diz assim: Deus, olha, de que vale vitória sobre os inimigos? De que vale posse da herança? De que vale algum auxílio divino, se o Senhor não for conosco? Não nos faça subir se o Senhor não for. O que Deus estava dizendo é que aquela manifestação poderosa que antecede esse fato, Deus não estaria mais. E Moisés diz assim: olha, eu abro mão da bênção, eu abro mão da proteção, eu abro mão até de alguma manifestação divina a parte do Senhor, mas eu só não abro mão da tua presença. Então, decanta labassuri andalamarras. Deus está conosco, cuidando de nós, sustentando-nos, restaurando-nos, fazendo-nos prevalecer. Ora, nós olhamos hoje para a nossa geração e ficamos estarrecidos enquanto pastores. A nossa geração está satisfeita demais com a bênção, estão satisfeitos demais com uma proteção espiritual. A nossa geração está satisfeito demais com qualquer manifestação divina, mas estão pouquíssimos interessados em Deus. Este salmo convida-nos a olharmos, convida-nos a lembrarmos e valorizarmos a presença de Deus que está conosco de forma manifesta. Irmãos, eu não tenho dúvida, você saiu da sua casa nessa noite não apenas para comemorar 25 anos de história. O pastor não orou, não jejuou, não fez uma programação apenas para esse momento lindo, peculiar, importante na vida da comunidade da fé, mas todos saíram da sua casa ávidos para que nesta noite o céu se abra sobre este lugar e de alguma maneira Deus possa se manifestar, porque esse Deus é o Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo. Nós não podemos esquecer, e é por isso que nós celebramos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que apesar das lutas, dos desafios, das dificuldades do tempo odierno, nós não paramos, porque conosco está o Senhor dos exércitos. Amém? Muito bem, este salmo, ele apresenta-nos um contentamento que não é complacência. Este salmo, ele traz a nós uma disposição para enfrentar as trevas. Ele traz a nós um encorajamento para resistirmos qualquer ataque iminente do inimigo. Esse salmo também, ele revela um amor que não acha satisfação em nenhum outro alvo material, somente no próprio Senhor. Olha que riqueza. Esse salmo traz todas essas perspectivas. E eu quero chamar sua atenção para o verso de número 1. E por quê? Eu pensando sobre esse salmo, eu não sei se todo pastor é assim, eu quando eu vou pregar, eu dirijo pregando, eu tomo banho pregando, eu lavo vasilha pregando, né? Porque nessas pregações, eu e os céus, vêm revelações. Mas o versículo de número 1, ele é a espinha dorsal desse salmo. Ele é a base de sustentação de toda a fala doravante. O verso 2, 3, 4, 5 e 6 só vai acontecer na minha vida se eu estiver atento ao versículo de número 1. Se eu estiver alinhado com o versículo de número 1. E eu estou falando isso porque isso aqui é um desafio para a geração
dos nossos dias. No original, o texto não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é totalmente ao contrário. O texto é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, por isso eu não terei falta de nada. Esse é o original. Muda radicalmente o entendimento. Uma coisa é você ler o Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é muito sábio porque ia aumentar o número de consumistas na igreja. A questão não é essa. O que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, por isso eu não terei falta de nada. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a expressão Senhor. Eu fico assim apaixonado com a Bíblia porque ela é extremamente didática, ela é extremamente pedagógica. Nada está por estar. Toda palavra, toda vírgula na Bíblia tem um propósito. A expressão Senhor, Davi tira essa expressão lá do Êxodo capítulo 3, verso 14. Essa expressão Senhor aponta para o Deus da aliança. Aponta para qual Deus? O Deus da aliança. É a revelação, a identificação com que Deus se apresenta a Moisés. Quando Deus apresenta a vocação, o que Moisés ia fazer, todo o planejamento para a libertação do povo, Moisés, como que está saindo, falou assim, mas espera aí, eu vou dizer que o Senhor é quem? Qual é o seu nome? Afinal de contas, tem 430 anos que a gente não te ouve, tem 430 anos que o Senhor não fala, tem 430 anos de silêncio, eu vou, ok, não foi tão simples assim, mas não vou entrar no mérito, mas eu vou dizer que tu és quem? Aí Deus fala assim, eu sou o que sou. Esse é o nome pessoal de Deus. Deus tem muitos nomes, mas esse é o pessoal de Deus. Esse é o nome da aliança. O nome que Davi está evocando aqui é a sustentação de aliança entre Deus e o seu povo. O nome que Davi usa aqui para falar do pastoreio de Deus em relação à sua vida é a base de relacionamento e de aliança, do cuidado de Deus para com o seu povo. O que Davi está fazendo aqui, de forma intencional e consciente, é falando do Deus da aliança que o sustenta. É interessante, irmãos, que Davi poderia ter usado outros nomes. Por exemplo, Davi poderia ter escolhido El Shaddai, o meu pastor, o Todo-Poderoso, mas ele não usa El Shaddai. Ele poderia ter escolhido também Elion, o Deus Altíssimo. Ele poderia ter escolhido também El-Olam, o Deus Eterno. Ele poderia escolher tantos outros nomes que estavam à sua disposição, mas ele não escolhe, ele escolhe Yahvé, a base de sustentação de aliança entre Deus e o seu povo. Quando um judeu ouve essa expressão, ele sabe do Deus da aliança, de um Deus que cuida deles, de um Deus que fez uma aliança por iniciativa própria, apesar de ser quem nós somos. O que Davi está evocando aqui, o Deus da aliança, pastor, quais são as prerrogativas, o que está por trás desse nome? É o Deus autoexistente. O Deus que Davi está trazendo aqui é o Deus onisciente. É o Deus onipresente, é o Deus transcendente, é o Deus soberano. Em outras palavras, é como se Davi dissesse assim, dia 6 de abril de 2024, perto das 21 horas, ele disse assim, olha, eu tenho um pastor, é mesmo Davi quem é? É o Deus que se manifestou a Moisés. Conte mais, ele é o Deus da aliança, ele é o eu sou o que sou. E ele é o eu serei o que serei. O que mais, Davi? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, autoexistente, ele é transcendente, ele é imenso, e ele é o meu pastor. É esta verdade que Davi está trazendo nesse salmo. Vocês estão comigo, amém? Eu já poderia acabar aqui a pregação, porque é muita coisa. Aí Davi diz assim, Davi traz as credenciais, a identificação. É lógico que eu estou sendo ousado. Não tem como definir Deus. É uma tentativa. Davi olha para essas credenciais, olha para essas características e chega a uma conclusão. Qual é? Ele é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. O que Davi está dizendo aqui, irmãos? Esse nome é usado mais apropriadamente para conotar a absoluta fidelidade de Deus para com o seu povo. O que Davi está trazendo à memória aqui é a fidelidade de Deus. Eu conheço vocês muito pouco, mas uma coisa eu tenho certeza, vocês têm experimentado a fidelidade de Deus. O dono dessa igreja, o pastor dessa igreja, o bispo das almas, ele é o Deus da aliança que tem cuidado de vocês ao longo de 25 anos. Depois de saber quem Deus é, irmãos, é triste saber que a nossa geração é uma geração que conhece muito pouco o Deus que nós servimos, a começar em mim.
E isso é um problema, não conhecer o Deus que nós servimos. Isso nos torna inoperantes, às vezes ineficientes. Nós poderíamos ser muito mais, nós poderíamos fazer muito mais. Não estou aqui para entrar nesse mérito. Davi, ele alcança o ápice da maturidade no relacionamento com Deus, que eu penso que é um processo. Não se sinta desanimado com o que eu vou falar, se sinta encorajado. Ele alcança o ápice da plenitude, da satisfação, do contentamento. Nós vivemos numa geração de descontentes, nós vivemos uma geração de insaciáveis. Nós estamos sendo construídos sem percebermos, de forma inconsciente, mas de forma sistemática pelo esse universo cibernético, virtual, a sermos insaciáveis, a sermos descontentes, a sempre querermos mais. Nós vivemos hoje a grande prisão do querer. Muitas pessoas estão presas nesse calabouço do querer, insaciáveis, insatisfeitos, querem mais um pouco, querem um carro mais novo, querem uma roupa mais nova, tem uma casa, mas quer uma segunda casa, mora em tal bairro, mas quer morar no Alphaville, tem um celular iPhone 11, mas quer o iPhone 17, que nem saiu ainda, porque se você comprar o 15, eu nem sei qual que está, se você comprar o 15 hoje, se saiu o 16 amanhã, o 15 não vale mais. Eu não sou aqui contra essas coisas, eu estou dizendo que essa não deve ser apenas a prioridade da nossa vida. Há muitas pessoas que estão no calabouço do querer, há muitas pessoas que estão presas lá, nunca vão sair de lá, nunca serão soltas, estão escravizadas. Davi alcança o ápice da satisfação. Deus é a sua satisfação, Deus é o seu contentamento, tendo ou não tendo, ele tem uma alegria maiúscula, ele tem uma alegria espiritual, uma alegria perene. A alegria de Davi é o Senhor, a satisfação dele é o Senhor. Irmãos, nós precisamos desesperadamente buscarmos isso. Nós precisamos desesperadamente encontrarmos em Deus a plenitude da satisfação, do contentamento. Jesus, quando chama os discípulos, ele fala que tem 3 P's que concorrem com ele. Quantos P's? 3 P's. E os P's são esses: pessoa, propriedade e propósito. Ele diz assim: quem não deixar tudo quanto tem, propriedade. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, pessoa. Quem não levar a sua cruz, propósito. Há muitos de nós que nos perdemos por causa das pessoas. Há muitos de nós que nos perdemos por causa de propriedade. Há muitos de nós que nos perdemos por causa de propósitos. Essas são as 3 concorrências diretas com Jesus. E ele é categórico, praticamente 2000 anos atrás, a dizer os seus, dizer assim: olha, vocês não podem colocar propriedade, pessoa e propósito acima de mim. Eu preciso ser o número 1. Não é porque ele tem problema de autoestima. Deus não tem problema de autoestima. Deus não tem problema de complexo. Deus não tem problema de solidão. Antes que a igreja existisse, há um culto no céu, celebrado, serafins, querubins, arcanjos, 24 anciãos, dia e noite cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos... Quando eu e você iniciamos o culto às 19 horas hoje, nós apenas engrossamos a fileira do culto celestial, espiritual, que acontece desde a eternidade e vai pela eternidade afora. Deus quer ser o número 1, não porque ele tem problema de solidão, de complexo, de inferioridade, baixa autoestima. Ele sabe que quando ele é o número 1, nós somos curados. Davi encontra em Deus a plena satisfação. Nós vivemos hoje o problema da ansiedade. Ansiedade no grego é estrangulamento. É como se você colocar a mão no seu pescoço e ficar sem oxigênio. Todo mundo que é ansioso, ele está estrangulado, ele perde o oxigênio, ele perde a capacidade de pensar, capacidade de raciocinar, ele perde a capacidade de lucidez. Isso é ansiedade. Alguém comentando esse texto diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É o quê? Acerca de coisas, pessoas e circunstâncias. Pessoas, coisas e circunstâncias nos levam à ansiedade. A esses 25 anos, imagina quanto desafio. Pessoas, coisas e circunstâncias. Alguém que tem Deus como plena satisfação, ele está preso. E quando ele está preso, privado de todas as coisas, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no... Quem falou isso? Paulo, Filipenses 4:4.
Alguém que tem plena satisfação no Senhor, ele sabe que vai ser decapitado. Ele olha para a morte e diz assim: estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Capítulo 4, verso 17, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, o apóstolo Paulo. Nós precisamos desesperadamente, irmãos, sairmos dessas fileiras da insatisfação, do querer mais e buscarmos de forma intencional, sistemática e frenética satisfação em Deus. Aí eu e você poderemos dizer assim: olha, o Senhor, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, imenso, transcendente, o eu sou o que sou, o Deus da aliança, Ele é o meu pastor, e por isso eu não tenho falta de nada. Amém? Glória a Deus. Agora Davi vai dizer assim: Ele é o meu, um Deus pessoal. Esse Deus que eu estou pregando aqui, perdoa minha ousadia, é o seu Deus. É o seu Deus a ponto de você fazer essa declaração. É o seu Deus a ponto de você ter essa firmeza de fé. Ele diz assim: olha, Ele é o meu Deus pessoal, Ele é o meu pastor. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus distante dos filósofos deístas. Ele não é um Deus fraco e caprichoso dos místicos. Ele não é um Deus vingativo da mitologia. Ele é o Deus pessoal, presente, que se fez carne, tornou-se um de nós, nos amou, que se manifestou, que nos buscou, nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida, reina em nosso coração. Ele não é um Deus da experiência dos outros, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus Emanuel. Você tem um Deus presente, você tem um Deus pessoal, você tem um Deus que pode preencher a plena necessidade da sua alma. Alguém diz com muita propriedade: há uma cratera, há uma lacuna na alma do ser humano, o tamanho de Deus, e Deus quer preencher esse espaço na minha vida e na sua vida. Ele é o meu, seu Deus. Amém, queridos? Muito bem, aqui ganhando metade da pregação, porque a gente fala demais, pastor, é uma beleza, né? O que esse texto destaca? Esse texto, ou esse salmo, vai falar para nós sobre suprimento para as necessidades, companhia na adversidade e comunhão para a eternidade. Boa notícia, né? Suprimento para a necessidade, companhia nas adversidades e comunhão para a eternidade. Quantos entenderam o versículo 1? Não precisa responder. Eu só posso continuar se você entendeu isso. Aqui está a espinha dorsal. O que eu vou falar doravante é reflexo desse entendimento do verso 1. Pastor, mas e se eu não tiver ainda? Não, você vai caminhar nessa perspectiva hoje. A ideia é essa. Eu queria que você saísse daqui desafiado. Qual é o desafio? Buscar a plena satisfação em Deus. Você vai criar meios práticos para que você alcance esse nível de maturidade. A propósito, a vontade de Deus é que atingimos a maturidade. Esse é o propósito do Senhor. Porque quando nós atingimos maturidade, Deus comunica coisa conosco que só comunica para quem é maduro. Deus só leva para sentar algumas mesas quem já atingiu maturidade. Está lá em Hebreus capítulo 5. Paulo diz assim: eu não pude falar com vocês muitas coisas, porque vocês carecem ainda do beabá. Eu não pude dar um alimento sólido, ainda preciso tratá-los com leite. Capítulo 5, verso 12, vocês já eram para ser mestres. Então eu preciso, irmão, nessa noite sair daqui ávido por buscar essa plena satisfação em Deus. E o verso de número 2 diz assim, olha aí: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquila. Aqui eu penso que está outro desafio. Ô irmãos, eu acho que a disputa de todo dia entre nós e Deus é quem vai estar no comando, quem vai estar no governo, quem que vai guiar, quem que vai deliberar. Todos os dias é uma guerra. Você já acordou hoje com essa guerra? Quem vai estar no comando? Quem vai deliberar? Nós temos Satanás, nós temos o mundo, nós temos o pecado, nós temos a carne, nós temos a ansiedade, nós temos o medo. Davi está dizendo que o Senhor o faz deitar em pasto verdejante, guia mansamente as águas tranquilas. Nós precisamos aprender a deixar Deus guiar as nossas vidas. Eu confesso, vou ser justo, não é fácil. Depender de Deus é um desafio. Porque depender de Deus é viver mais ou menos assim, chamando as coisas que não são como se fosse, tendo a convicção de coisas que você não está vendo. Isso é andar com Deus, é andar numa linha tênue entre a razão e a fé.
entre o visível e o invisível. Mas esse texto diz que tem 3 bênçãos para quem tem a vida guiada por Deus. Quantas bênçãos? 3. Essas 3 bênçãos serão uma realidade da minha vida, se Deus estiver na condução, se Deus me guiar. Quem deixa Deus guiar a sua vida? Em primeiro lugar, tem descanso. Deitar-me faz. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão cansadas, esgotadas, psicologicamente, emocionalmente, pessoas que estão esgotadas espiritualmente. Nós vivemos uma geração hoje onde os consultórios estão abarrotados de pessoas, os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras não têm agenda. Nós olhamos para as pessoas hoje, e aí, como é que você está? Eu estou cansado, eu estou exausto. Deus revela-nos nesse texto que há um descanso nele, para o seu povo. Quando, amados irmãos, Deus guia a nossa vida, não precisamos andar desesperados, esgotados. Em Deus há descanso para a nossa vida, em Deus há descanso para a nossa alma. Não é o convite do bom mestre, 11:28, né? Palavra pregada lá em Mário Campos, pela pastora Tárcia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que está aqui nesta noite, você que está aqui ansioso, você que não dorme, você que não tem paz, Deus lhe trouxe aqui para revigorar as suas forças, para lhe dar descanso. Ele diz assim, olha, ele faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A segunda bênção é provisão, verdes pastos. Irmãos, o nosso Deus ainda é Jeová Jirê, o nosso Deus ainda faz brotar água da rocha, o nosso Deus ainda faz descer pão do céu, o nosso Deus ainda é o Deus de favor, é um Deus de intervenção, é Deus de milagres. Todas as vezes que eu deixo a minha vida na direção de Deus, há uma provisão de Deus, há um socorro de Deus, há um favor de Deus. Eu fiquei no campo missionário muito tempo, eu tenho 42 anos, converti com 21, estudei para padre quando eu tinha 18 anos de idade, converti com 21 anos. Fiquei muito tempo em obra missionária. Chegou um tempo na obra missionária que a minha oração era assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro para tocar carteira, preciso de dinheiro para cortar cabelo. Deus traz provisão. Uma fazendeira foi num culto na roça, onde eu estava, num canto, e no final ela falou assim: a gente estava te observando uns dias, e vendo como que você faz a obra de Deus, e nós queremos te abençoar. Eu falei assim: que bênção, né? Quem sabe está vindo uns 100 reais aí. Para minha surpresa foi um salário, cortei cabelo, fiz tudo. Quando nós estamos, decanta labá, suri, anda lamarás, debaixo da direção de Deus, haverá respaldo de Deus, haverá provisão de Deus. Se você está sendo guiado pelo Senhor, não se preocupe, há uma provisão te aguardando no caminho que Deus está te guiando. Não há apenas descanso. Pode aplaudir ao Senhor. Não há apenas descanso, não há apenas provisão, mas há direção. Deus leva esse sujeito a um lugar. Que lugar que é? Águas tranquilas. Porque uma ovelha não bebe água corrente. Olha que curioso, o pastor precisa ir à frente, criar obstáculos na água corrente para a água ficar tranquila. A direção. Irmãos, quem é guiado pelo vento, como diz Jesus para Nicodemos, o vento sopra para lá e ninguém sabe. Todo mundo sabe. Quem é guiado pelo vento, o outro não entende. Mas Deus é que está na direção. Às vezes as pessoas acham que nós estamos perdidos, que nós estamos desorientados, mas não sabendo dessas pessoas que quem está na direção é Deus. Alguém olhou para José, 17 anos de idade, lançou na cisterna e falou assim: o fim desse moço é a morte. Mal sabia eles que Deus estava direcionando os passos de José nos próximos 13 anos para colocá-lo como governador. O povo do Egito, o faraó, achou que o deserto seria a sepultura de Israel, tirando algumas considerações, e achou que eles iam se perder. Não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha mapa, mas tinha coluna de nuvem, tinha coluna de fogo, tinha a presença de Deus.
Quando Deus está guiando, nós chegamos em algum lugar. Alguém pode dizer, não vai chegar a lugar nenhum, mas o céu diz, vai chegar, porque é Deus, é os céus que está na direção. É Deus que está na direção. Pode ir em frente. Se Deus está na direção, você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Se Deus está na direção, se Deus está guiando, tem descanso, tem provisão. Se Deus está guiando, tem descanso, tem provisão e tem direção de Deus. Amém? Refrigera minha alma. Isso aqui é legal. Isso aqui é top. Tem uma hora que a gente está para ficar doido. Não, é sério, a gente ainda que lida com pastoreio, meu Deus do céu. Tem hora que a gente está para ficar doido. Tem hora que a gente não está para soltar um parafuso. Tem hora que a gente entra, irmãos, num campo de desespero. O Gael que vocês estão vendo tem 8 meses e o Henrique tem 8 anos. Mas a gente perdeu 2 filhos de 2018 para cá. 2 filhos. Quando o Gael estava para nascer, ano passado, agosto do ano passado, eu recebi uma palavra para orar. Porque a irmã recebeu uma revelação, uma pessoa muito séria, que Deus ia levar a Fran no parto, porque a sua pressão estava descontrolada. E eu acompanhando tudo, achei que estava tudo legal, né? E no último ultrassom eu ouvi o médico falando assim, coloca aí, pressão de alto risco. Eu falei, gente, então esse negócio é verdade. E eu não podia contar para ela, eu não podia contar para a igreja, eu não podia contar para a minha família, eu não podia contar para a família dela. Porque todo mundo ia lá em casa. Não é assim? Todo mundo lá em casa. Eu fiquei, irmãos, 1 mês orando, sozinho, no monte. Igreja, monte, igreja, monte. Falei, Jesus, pelo amor de Deus, me leva. Mas não leva essa menina, não. Primeiro, os meninos precisam dela mais do que eu. Segundo, a igreja precisa dela mais do que eu. Eu não vou dar conta desses meninos. Leva-me e deixa, poupa a vida dela. Irmão, chorando e orando, eu olhava para ela, e ela nem sabia do que eu estava sabendo. E no dia lá da gestação, dia de ganhar, nós fomos, e deu alguns problemas, e eu estou em silêncio na antessala da cirurgia, aquela coisa toda, orando, e ela não sabia de nada. E quando ela saiu perto de mim, eu levantei a mão, comecei a orar, falei, gente, todo mundo quer nesse lugar uma oração, nessa sala de cirurgia? E eu comecei a orar. E o negócio demorava, o negócio não acontecia, aquela demora toda, e eu aflito. Foi 1 mês de aflição, foi 1 mês acordando de madrugada, foi 1 mês, irmãos, inquieto, foi 1 mês assim, pensando, meu Deus, e sofrendo já, porque a gente é assim. Mas Davi está dizendo o seguinte, que quando parece que nós estamos para explodir, Deus vem, refrigera a nossa alma, nos dá saúde emocional, coloca as coisas no lugar, e quando parece que nós estamos para desesperar, Deus traz paz na nossa alma. A paz que excede a todo entendimento humano. Olha, eu não sei, eu não conheço vocês, mas com certeza nesse auditório tem alguém que não tem dormido, tem alguém que não tem se alimentado direito, preocupado com o filho, preocupado com o esposo, preocupado com dinheiro, preocupado com saúde. Você não dorme, você não tem paz, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você que nessa noite Ele refrigera a sua alma. Você terá sono, você terá apetite, você terá paz, porque o seu pastor cuida da sua alma, das suas emoções. Amém? Receba saúde emocional nessa noite. Receba saúde nas suas emoções. Receba refrigério na sua alma. Todo desespero sai, toda angústia sai, toda aflição saia, em nome de Jesus. Davi diz assim, esse pastor meu, que eu encontrei plena satisfação, ele não faz só essas coisas que eu narrei, ele diz assim, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu. Ô irmãos, tem hora que a gente pega a rota de colisão, sim ou não? Tem hora que a gente faz coisas que a gente devia fazer, fala que não devia falar, entra para o caminho que nunca deveria entrar. Tem hora que nós entramos numa rota que é rota de colisão. E não apenas nós entramos numa rota de colisão, às vezes as pessoas nos empurram para uma rota de colisão. Olha para José. Talvez o medo nos empurra para uma rota de colisão. Quantos de nós já entramos em um caminho, e quando nós estávamos metade do caminho, nós pensamos, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, aonde essa escolha vai dar? Senhor, olha a decisão que eu tomei, rota de colisão.
Pois Davi está dizendo assim, olha, tem hora na vida que a gente mete os pés pelas mãos. Tem hora na vida que as pessoas nos empurram para uma rota de colisão, mas quando parece que as coisas dão errado, Deus desce e corrige os nossos passos. Deus guia a nossa vida. Deus, por graça e misericórdia, guia as nossas decisões, guia as nossas escolhas, e aquilo que parece rota de colisão, Deus transforma em vereda de justiça. Agora eu não acho que você é a Coca-Cola da vez, não. Nem eu. Ele não faz isso porque eu oro, porque eu jejuo. Ele não faz isso porque eu sou pastor, seja o que for. Ele faz isso por amor do nome dEle. Deus cuida de nós por causa dEle. A razão do amor dEle por nós está nele. Ele corrige as rotas da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso casamento, por causa dEle, não por causa de nós. Mas a verdade nesse texto eloquente é: a sua vida não vai parar numa rota de colisão. Deus nessa noite desce com intervenção, corrigindo os seus caminhos, corrigindo as suas veredas. Davi poderia falar isso com muita propriedade, sabe por quê? Porque ele passou mais de 10 anos no aperto, obrigado. Ele passou mais de 10 anos no aperto por Saul. O Saul queria de tudo para matá-lo. Ô irmãos, olha, me faltaria aqui tempo para falar das... Davi não pisou só no tomate, né? Pisou na lavoura toda. Não é assim a gente? A gente não satisfeito em pisar só no tomate, pisa na lavoura toda. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus corrige a nossa rota, Deus corrige os nossos caminhos. E aqui para finalizar, Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Olha que interessante, Charles Spurgeon comentando esse texto, ele diz o seguinte: não é vale da morte, é sombra da morte, é diferente. Está falando vale da morte, está falando sombra. Porque se tem sombra, tem luz. Não teria sombra se não tivesse luz. O que Spurgeon está ensinando aqui nesse texto é o seguinte, irmãos, e que ele destaca no seu comentário, é que depois da ressurreição de Jesus, a morte fica para trás do povo de Deus. Você está entendendo? A morte não tem mais a última palavra. A morte não reina mais soberanamente. A morte morreu. Quando lá no Monte Caveiro ele disse: está consumado. A morte está atrás do povo de Deus, porque na frente do povo de Deus está o autor da vida, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Se tem sombra, tem luz. Pode até ter vale, mas tem presença de Deus. Pode ter vale da sombra da morte, mas tem a presença de Deus. A gente precisa crer nisso. Você crê? Crê. Ah, queridos, a presença divina no meio das aflições. Davi diz assim: porque tu estás comigo. Você tem essa convicção? Sabe, você está passando um monte de problemas. Seja bem-vindo à escola de Deus. A propósito, Paulo diz assim, em 2 Timóteo 3:12, os que querem seguir Jesus fielmente sofrerão maiores perseguições. Bem-vindo à escola da fidelidade. Davi parece que para tudo diz assim: porque tu estás comigo. Qual que é a nossa maior necessidade? Se não da presença de Deus. A sua maior necessidade é da presença de Deus. A nossa maior necessidade é da presença de Deus, mas parece que não. Olha para a nossa vida de comunhão, de busca, de oração. Ora, se Ele é a maior necessidade, o que eu tenho feito para isso se concretizar? Davi está dizendo porque Deus estava com ele, e ele poderia passar pelo vale da sombra da morte, porque Deus estava com ele. Ô irmão, se Deus estiver do nosso lado, a gente enfrenta qualquer coisa. Se Deus estiver conosco, que nós tivemos essa convicção, nós enfrentamos qualquer tempestade. Nós podemos parar até na fornalha, mas lá vai estar o quarto homem. Nós poderemos até ser lançado na cova, mas lá estará o anjo do Senhor.
nas tempestades da vida do ministério, desses 25 anos, eu acredito piamente que vocês têm desfrutado disso, e a verdade nesse texto é a seguinte: Deus não nos poupa dos problemas, mas Deus está conosco em meio aos problemas, e nós só estamos de pé, porque justamente Deus está conosco. Alguém que essa semana tem orado aqui, aonde está Deus, aonde está a sua resposta, a sua providência, a prova cabal que Deus está com você, é porque você ainda está de pé. Em nome de Jesus, virá muito mais anos sobre essa igreja, porque Deus está neste lugar. A sua maior necessidade é da presença de Deus. Eu não deixo de ir por causa dos desafios que aparecem, eu vou porque quem está comigo. É quem está comigo que faz a diferença. Eu não paro por causa dos desafios, mas eu avanço por causa da presença. Ô irmão, nós temos desafio demais. Nós temos tanto desafio em Ouro Preto, tem dia que a gente fica até doido. Ouro Preto, meu Deus do céu. Alguém disse que um dia Chico Xavier foi entrar em Ouro Preto, eu falei, não vou entrar não, dá a volta. Sério? Meu primeiro ano em Ouro Preto, orando, 7 horas da manhã, meu Deus, e tal, meu primeiro ano. Quando eu penso, não, alguém tocou no meu ombro, eu tomei um susto. Mas você está orando sozinho na igreja, como que alguém entra assim, meu Deus do céu? E começou lá, eu estava passando, Deus mandou vir aqui. A primeira coisa que a pessoa falou assim, aqui é cemitério de pastor. Eu falei, estou aqui orando, para não morrer. E você vem me dar essa notícia? Eu já estou sabendo. Quero uma revelação, uma coisa nova. Irmãos, nós não paramos por causa do desafio, mas nós avançamos por quem está conosco. Deus está conosco, Deus está com você. Vá para cima, avance. E a gente fecha. A tua vara e o teu cajado me consolam. De vez em quando Deus dá umas varadas, né? A gente precisa. Coisa boa é chorar na presença de Deus, é terapêutico, né? De vez em quando Deus dá umas varadinhas para a gente chora, a alma fica curada. Essas orações têm muito mais efeito, chega muito mais rápido. Já tem um anjo aqui, colhendo as orações. O cajado e a vara do Senhor nos... Você está buscando consolo aonde? Você está buscando apoio aonde? Aí Davi diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, e faço o meu cálice. O dia que eu li esse texto aqui e preguei a primeira vez, eu falei assim, esse Davi também, pelo amor de Deus, o que a gente quer? Que os inimigos vá para longe. Ô irmãos, o mais perto na China, eu aqui no Brasil, vem dizer que você não tem esse pensamento. E olha, a gente não tem inimigo não, mas tem gente que anima a ser voluntário. A gente não faz inimigos, amém? Mas tem gente que fala assim, eu vou ser inimigo do pastor. Não gostei dele mesmo? Estou falando aqui não, estou falando de mim, tá? Tem gente que é voluntária em ser os nossos inimigos. A gente já tem um inimigo declarado, irmãos, porque quem se constitui inimigo do mundo, né, é amigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, então você já tem um inimigo. Longe de Deus remover os inimigos, o que é que Deus faz? Mantém eles vivos. Deus poderia resolver a vida de Davi há muito tempo, quando já ungiu, mata Saul logo. Deus poderia ter resolvido a vida de José há muito tempo, tira Potifar logo, tira essa mulher logo daí, mas não. Deus mantém os nossos inimigos vivos. É Deus trabalhando em nós. Ô irmãos, é dolorido. Eu confesso que constrange, mas glória a Deus pelos Saúls na nossa vida. Glória a Deus pelas Peninas. Glória a Deus pelos irmãos de José. Porque quem é sarado, quem é curado, não importa quem está na sua frente, não importa o que ele faça. Davi está dizendo assim, Deus não tira meus inimigos, mas Deus prepara uma mesa na presença deles. Então já muda a sua oração logo. Deus, eu não aguento aquela pessoa do departamento da empresa. Começa a orar, Deus, dê ele saúde, para ele ver o que você vai fazer na minha vida. Senhor, prolonga os dias dessa pessoa, prospera aquele departamento, prospera aquela situação. Senhor, prepara uma mesa para mim. Para de focar no que estão fazendo com você. Olha para a mesa que Deus está colocando na sua frente. A mesa está pronta, você está olhando para os outros, enquanto Deus está preparando uma mesa. E Deus vai fazer na presença deles. Deus não vai removê-los. Deus não vai eliminá-los. Deus vai mantê-los lá. Porque isso não diz respeito sobre eu e você. Diz respeito sobre o Deus que faz. O Deus que faz, que nos abençoa e que se manifesta aos nossos inimigos. Isso diz respeito a Deus.
Agora quem faz é Deus. Para de forçar a barra. É Deus que prepara. Ô irmãos, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Você está achando mesmo que fulano de tal pode fazer alguma coisa? Até onde Deus deixar. Porque minha vida, sua vida está na mão de quem? A gente se entrega muito fácil na mão dos outros. Pastor, por quê? Não, irmão, você conhece aquele canto? Porque ele vive. Coloca mais voz enquanto eu bebo uma água. Temor. Mas eu bem sei. Que a minha vida está na onde? Canta lá Bassúria da Lamarras. Que vivo está. Aí eu canto aqui dentro domingo eu estou cantando, porque está nas mãos, até choro, né, ao céu. Aí na segunda-feira alguém me faz alguma coisa, eu me coloco na mão dos outros, não vou orar, não vou fazer aquilo outro, por quê? Porque eu falo, não, mas sua vida está na mão de quem? Para de se entregar na mão dos outros. Davi está dizendo, Deus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Para de focar no que estão fazendo e olha o que Deus está preparando. E Ele unge-me e faz o meu cálice. Deus é extravagante. Deus dá nada medido. Sabe o que é isso aqui? Honra. Quem honra é Deus, gente. Quem honra é Deus. Davi está dizendo assim, olha, Deus prepara uma mesa tão extraordinária, que Ele me honra na presença dos meus inimigos. Então larga a vingança. Larga sentimento de ódio. Perdoa, libera perdão, caminha, é Deus que nos honra, Deus faz isso na presença deles, é Deus quem faz, amém queridos? Fazer igual o Luciano Subirá, né? Quando fecha a Bíblia parece estar terminado. Aí, Davi diz assim, certamente, Davi não diz assim, eu acho. Aqui pensando bem, eu acho que bondade, ele diz certamente. O que, Davi? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pelo que habitarei na casa do Senhor, por todo o tempo, por fim dos séculos, aquela coisa toda. Deus olha do céu e diz assim, bondade e misericórdia, venha cá. Está vendo Davi lá embaixo? A partir de hoje, vocês vão, no original não é seguir, é perseguir. Totalmente diferente. Santa perseguição. Deus olha e diz assim, bondade e misericórdia, vem cá, está vendo Davi lá? Você vai persegui-lo todos os dias. O que é bondade? É Deus nos dar o que a gente não merece. O que é misericórdia? É Deus não nos dar o que a gente merece. Bondade, Deus dá o que eu não mereço. Misericórdia, Deus não dá o que eu mereço. Eu mereço graça? Não, mas Ele dá. Eu mereço juízo, mas Ele dá? Não, Ele não dá. Essas duas irmãs gêmeas, Deus manda nos perseguir. Irmãos, não sei como você acordou hoje. Eu não sei como você vai acordar amanhã. Eu não sei qual desafio te aguarda na segunda-feira. Mas acorde segunda-feira certo de uma coisa. O que, pastor? Bondade e misericórdia está te perseguindo. Bondade e misericórdia seguirão essa igreja nos próximos anos que virão. Bondade e misericórdia tem seguido a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou certo. Por que eu estou certo? Porque eu encontrei plena satisfação nele. Ele é a minha satisfação. Ele guia a minha vida. E nele tem descanso, tem provisão e tem direção. Quando parece que eu estou para explodir, Ele sopra e me dá saúde emocional. Quando parece que eu vou pegar uma rota de colisão, Ele corrige o meu caminho. Tem hora que eu enfrento vales difíceis, mas eu tenho a presença dEle e vou para cima. E eu tenho alguns inimigos, que é normal.
Mas Deus prepara uma mesa, e olha que mesa, uma mesa de honra. Então, o que é isso? Isso é bondade, isso é misericórdia. E quer saber de uma coisa? Enquanto eu viver, aqui tem duas perspectivas, né? Temporal e escatológica. Enquanto eu viver, eu vou congregar. Que dia que é o culto? Quarta-feira, estou lá. Por que, Davi? Bondade e misericórdia me segue todo dia. Tem culto na sexta também? Olha, se não acontecendo nada, eu estou lá. Tem domingo de manhã? Estou lá também. Enquanto eu viver. Lugar de crente é na igreja, agradecendo. Lugar de crente é na comunidade da fé. Lugar de crente é no meio do povo de Deus. Davi tem uma perspectiva temporal e escatológica. Eu viverei na casa do Senhor pela eternidade, mas não é só escatológico, é temporal. Depois que eu descobri que o eu sou é o que é na minha vida, é o meu pastor, eu tomo a decisão, eu vou adorar, eu vou viver com meus irmãos, eu vou estar numa comunidade da fé, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém, amados? Que o Senhor continue trazendo essas provisões aqui. Que o Senhor continue lhe assistindo. E tudo que foi pregado aqui nessa noite venha sobre a tua vida. Um novo tempo sobre a sua vida. Que você venha experimentar um tempo de renovo, de provisão, de favor, de intervenção de Deus. Vamos colocar de pé para orarmos? Deus nesta noite está corrigindo rotas aqui. Deus está colocando algumas coisas no lugar que nessa noite que estava em desordem. Deus está fazendo coisas novas. Eu quero orar e agradecê-lo por pacientemente me ouvir. E que você possa levar essa palavra para o seu coração. Encontre em Deus é possível ter plena satisfação. Você pode ter o iPhone 15, não tem nada contra isso, você pode ter uma casa no Alphaville, sei lá, você pode ter se quiser, mas que a sua satisfação esteja em Deus. E Deus nos dá essas coisas, Deus quer nos dar essas coisas, mas que a nossa satisfação esteja nele. Sai daqui nessa noite, de tudo que eu falei com isso, seja intencional em buscar isso para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar para finalizar minha participação. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque o Senhor não mudou. Um dos seus atributos é a imutabilidade. O Senhor era, o Senhor é e sempre será. Ajuda-nos a encontrarmos a plena satisfação no Senhor. Ajuda-nos a encontrar contentamento no Senhor, em um tempo onde essa geração é uma geração insatisfeita, descontente. Mas no Senhor há uma plenitude de vida, há uma plenitude de alegria. E eu oro para que essa plenitude alcance a nossa alma na noite desse sábado. Senhor, decanta lá, bassuriando alabarras. Ajuda-nos a confiar e a depender do Senhor. Guia as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor libere provisão nessa noite, direcionamento, descanso, para que rotas sejam corrigidas. Eu oro para que mesas sejam preparadas do altos céus. Eu oro por um tempo de honra sobre essa igreja, sobre essas famílias, para louvor e para glória do teu santo nome. Ó Senhor, tu és o nosso pastor. Toca na nossa vida nessa noite, curando o nosso corpo físico, curando as nossas emoções, curando, meu Pai, a nossa vida por inteiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado dessa igreja. O Senhor tem sustentado o pastor João, a pastora Tássia, a família, os obreiros. E sobre esta igreja, sobre cada família aqui representada, sobre o pastor Ideci, a Maristela, nós, ó Deus, suplicamos as copiosas e abundantes bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus você diz: amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Irmão, isso é pergunta retórica, né? Todos nós recebemos do Senhor nessa noite. Todos nós. Mas eu queria encerrar. A gente já está encerrando, calma, viu? Tem um macarrão ali nos esperando daqui a pouco. Mas espera um pouquinho. Mas eu queria perguntar. A gente não pode terminar uma mensagem como essa sem perguntar se o Senhor é o seu pastor. Ele não diz assim: o Senhor foi um dia. Ele tem que ser hoje.
Você não pode colecionar apenas histórias passadas. Você tem que viver com Deus hoje. Então eu queria perguntar, a gente está com o nosso tempo passando, por isso eu queria rapidamente aqui perguntar a você que está aqui. Feche os seus olhos por um instante, fica olhando para quem está, olha para dentro. Um aspecto dos seres viventes lá do Apocalipse é que eles tinham olhos por fora e por dentro. É importante a gente olhar para dentro também. O Senhor é o seu pastor? Ele tem sido hoje, nesse dia, 6 de abril de 2024, Ele tem sido seu pastor? Você já entregou sua vida para Ele? Primeira causa, ou primeira pergunta, é para aqueles que nunca fizeram. Talvez você entrou aqui e nunca você fez uma oração entregando sua vida para Cristo. Outra causa é aquela pessoa que já um dia entregou, mas não tem vivido no aprisco, no pastoreio do Senhor, sendo guiado por Ele. Você precisa voltar. Então eu não vou pedir para ninguém vir à frente, mas eu queria que, pode apagar aí atrás, para ninguém ficar constrangido. Estão me olhando. A primeira vez que eu fui na igreja, eu achei que todo mundo estava me olhando. Ninguém está te olhando, Jesus está te olhando. Então, se você é essa pessoa que diz assim, eu preciso entregar minha vida para esse pastor, coloca a mão no seu coração, aí onde você está mesmo. Ou se você aqui está dizendo, eu não estou no aprisco do Senhor, um dia eu já estive, o Senhor foi o meu pastor, hoje não tem sido mais, hoje é dia de você voltar para Jesus. Coloca a mão no seu coração, aí você está também. Senhor Jesus, essa palavra veio para nós, não foi para o nosso vizinho, foi para o nosso parente, foi para a gente. E nessa noite, Senhor, nós queremos nos render ao Senhor mais uma vez. Nós queremos, Senhor, nos entregar, nos abandonar nos teus cuidados, a tua presença. Não temos outro, Senhor. Para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida? Não temos outro caminho, Jesus, só tu és o caminho. Não temos outra verdade para acreditar, só tu és a verdade. E não temos outra alternativa a não ser a vida. Não queremos a morte, queremos a vida, e tu és a vida. Eu oro por esses que estão com a mão sobre o peito, estão aqui dizendo, Deus, eu quero voltar para o teu aprisco. Deus, eu quero começar uma caminhada com o Senhor. Eu quero começar uma vida contigo, Deus. Pai, nessa noite eu oro pelo teu Espírito que tem ministrado através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, usando o teu servo nessa noite. Senhor Jesus, alcance esse coração, traz a luz da tua revelação, e que seja esse, Senhor, o início ou o reinício na vida de muitos que aqui estão, e naqueles que estão perseverando, continue assim, continue, Senhor, abençoando, e continue dando a cada um de nós a perseverança na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu só perguntar, teve alguém que fez essa oração? Não vou te chamar à frente não, fica com medo não. Pastor, eu fiz essa oração, coloquei a minha mão aqui, ó, porque eu estou querendo caminhar com Jesus. Tem alguém, só para eu saber? Tem alguém que fez essa oração? Faz assim com sua mão, deixa eu ver se tem alguém que fez essa oração. Pastor, eu fiz. Eu chamei Jesus para caminhar comigo. Nunca tinha feito. Irmãos, teve gente que aceitou Jesus num culto de aniversário. Aliás, muitas pessoas ao longo desses anos, mas um que permanece, que sempre diz, pastor, ele só não está aqui, porque está lá em Portugal agora. Mas todo culto ele mudou para outra cidade, mas todo aniversário ele vinha. Ele disse, é meu aniversário também, que eu aceitei Jesus no dia de aniversário. Se essa for a sua realidade, meus parabéns a você. Não por causa do aniversário, mas porque você fez a melhor escolha da sua vida.
Amém? Deus abençoe. Se você não levantou a mão, talvez por algum constrangimento ou porque não tem, Deus abençoe de todo jeito. Se assente mais um instante, por favor. Eu queria convidar aqui o pastor Alain. As nossas irmãs estão distribuindo uma lembrancinha para você. Querido, amanhã, se você recebeu hoje... Alguém abre o microfone aqui para mim, que eu estou sentindo minha voz um pouquinho abafada. Se você recebeu hoje, amanhã você não vai receber. Eu vou levar para o meu vizinho. Você não vai levar para o seu vizinho. Vou levar para minha mãe. Não, você não vai levar para ninguém. Essa é para quem veio. Você que já recebeu hoje, amanhã você vai só agradecer a Deus pela bondade dele. Amém? Mas não vai pegar o outro, em nome de Jesus. A pastora Fran, queria convidá-la. Alguém ajuda aí também, porque ela está com o Gael ali. Queridos, a gente queria orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Alain, pastora Fran. Pastora Tássia tem um mimo também para passar para eles. São preciosos, são muito amados. Irmão, quando você for a Ouro Preto, presta atenção. Quando você for a Ouro Preto, não fica só querendo ir nas igrejas históricas, não. Vai lá na PIB de Ouro Preto. Vai lá na Primeira Igreja Batista de Ouro Preto. Uma igreja abençoada, cheia de Deus. E você vai lá estar com o pastor Alain. Não vai só lá, não. Vou ver. Vai na PIB de Ouro Preto. Amém, irmão? Amém ou não? Vai ser o seu programa turístico. Vai ser o seu programa turístico. Entrar lá na igreja, você pode conhecer, pode, as igrejas, mas você vai lá na Primeira Igreja Batista de Ouro Preto. E vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Pastora Tássia, quer falar? Irmãos, a gente fica muito grato. O pastor Alain e a pastora Fran receberam a gente com tanto amor na casa deles. E com tantas gostosuras e para tantos lugares. Deus abençoe. A pastora Fran é uma amiga, está conosco ali na ANEM, né, pastora? E no discipulado, toda sexta-feira, os nossos embates e debates. E é tão bom, pastor. Vocês são uma bênção para nós, um presente de Deus. O Henri também, e o Gael, um milagre do Senhor. E nós louvamos a Deus. Eu queria que você levantasse suas mãos aí no seu lugar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, e assim como eles vieram em segurança, que o Senhor os leve em paz, protegidos, guardados pelo Senhor, livres de todo mal. Deus, nenhuma praga, nenhuma seta, nenhum acidente, nenhum transtorno, que o retorno deles seja completamente guiado pelos seus anjos. Nós queremos, como igreja, agradecer ao Senhor pelo privilégio que tivemos de receber o pão por meio da vida do teu filho, e nós liberamos sobre a casa deles, sobre a igreja deles, sobre o lar, a família, toda sorte de bênçãos, para que eles possam viver dias felizes sobre essa terra, dias cheios da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Obrigada. Glória a Deus, obrigada. Queridos, nós queremos também honrar algumas pessoas que estão aqui hoje, que para nós são muito importantes. Eu queria pedir para todos os irmãos de Eldorado, a nossa igreja mãe, para ficarem de pé, que nós queremos aplaudir a vida de vocês. Glória a Deus pela presença de vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Bianca, porque você veio. Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Irmãos, como que vai funcionar agora? Nós estamos entregando a lembrancinha. Se você não recebeu, você vai receber. E nós vamos servir um macarrão lá embaixo. Não é pago, é 0,800. Tem para todo mundo. Então você pode descer quando terminar o culto, que vai ter macarrão à bolonhesa para todo mundo. Amém? E nós queremos louvar a Deus pela vida da santa, que está servindo ao Senhor e nos abençoou, vindo preparar o macarrão. E todos os irmãos, amanhã nós vamos agradecer, porque amanhã é dia de bolo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, três coisas que eu quero falar, rapidamente. Primeira, nosso pastor Ideci está assistindo, participando do culto pelo YouTube. Então, nós vamos aplaudir a Deus, nesse momento, pela vida do nosso pastor. Obrigado, pastor. Não pôde estar presente, mas em oração e também através da transmissão. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Queridos, a segunda coisa. Amanhã,
nós não teremos escola bíblica dominical. Nós vamos nos preparar para o culto à noite. Nós queremos deixar você bem à vontade, para você ir lá embaixo, comer, mas não é um propósito só de comer. É de conversar, é de estar com seu irmão, é de conhecer novas pessoas. Então, amanhã não teremos escola bíblica dominical, mas nós gostaríamos de pedir aos irmãos da casa que tiverem disponibilidade, primeiro mulheres, as irmãs, que puderem ajudar amanhã na limpeza, na organização para o culto da noite. Então, 9h da manhã nós estaremos aqui. As irmãs vão estar limpando, vão estar organizando, deixando a igreja arrumada para o culto da noite. E os irmãos, nós temos um desafio. Irmãos, presta atenção. Se você passou aqui pela Gafurina, você viu que tem uma extensão até considerável de um mato que está no meio da pista. Pastor, o que foi isso? A prefeitura? Não, a prefeitura não veio. Foi um vizinho, eu não sei quem foi, mas foi um vizinho que passou uma roçadeira aí, não aqui de frente, porque a gente faz essa manutenção sempre, os homens da igreja, Deus abençoe os irmãos, sempre mantém o nosso estacionamento limpo, organizado, mas a rua ficou bem, e nós, irmãos, não servimos apenas a nós mesmos. Uma vez eu ouvi dizer assim, se a igreja que você frequenta fechar, a comunidade e os vizinhos vão sentir falta? Então, queridos, eu quero chamar os homens para amanhã, 9h da manhã, a gente limpar essa parte da rua, tirar esse mato. Pastor, mas não é, irmãos, é a nossa comunidade. E a gente está aqui para servir a comunidade, amém, irmãos? Não foi a gente que cortou, não, mas a gente pode ir lá limpar. Cadê os homens dessa igreja? Meu Jesus que veio. Eu imaginei que as irmãs iam se manifestar. Cadê os homens dessa igreja, gente? Não. Fraco demais. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. É assim que os homens de Hebron fazem, gente? É assim? Como é que os homens de Hebron fazem? Troglodita, né? Uhul. Isso é coisa das irmãs. Querido, 9h da manhã, por favor, se você puder, venha nos ajudar. Nós vamos deixar essa rua limpinha, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Você quer que a bondade e a misericórdia te persiga, né? Mas você não persegue. Esperando amanhã, 9h da manhã. E a terceira e última coisa, irmãos, eu queria muito, nós gostaríamos, nós os pastores, de dar um abraço em todo mundo, mas veja bem,